né? Porque senão a gente fica criando o sinal que eles não vão Pessoal, reconhecer. nós Oi? estamos entrando ao vivo. Em Opa, alguns tchau para minutos. você. Tchau, Edilene, a gente discute. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Pedimos desculpa aí pelo transtorno. A gente teve alguns problemas técnicos para iniciar o nosso debate, né? Deixa eu só iniciar minha câmera aqui. Queria, em nome do DCE do FSM, pedir desculpas por esse primeiro momento que a gente teve aqui de dificuldades. E queria pedir para os candidatos Jader, Luciano, Marcelo, Sequim e Jorge Pozobon que iniciem as suas câmeras para que a gente consiga começar, de fato, a nossa transmissão, nosso debate aqui com o nosso público. Passar de imediato, então, a coordenação desse debate para Franciele Barcelos, nossa coordenadora geral do DCE do FSM. E a gente tem, antes de iniciar, devido ao atraso do debate pelos problemas técnicos, a Franciele queria fazer alguns combinados com os nossos candidatos que estão aqui presentes para a gente iniciar de fato, então. Uma boa noite a todos e todas, estaremos aqui, qualquer coisa, é isso. Boa noite, então. Primeiramente, me apresentar, eu sou a Franciele Barcelos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora geral do DCE, junto ao Rodrigo Poleto, que fez a fala inicial. Novamente, pedir desculpa pelo imprevisto, né, mas essas ferramentas do mundo digital às vezes nos colocam nessas situações. E daí eu gostaria de saber dos candidatos aqui presentes se teria um acordo em que a gente diminuísse o tempo de fala do primeiro bloco, que seria a apresentação, e do último bloco, que seria os agradecimentos, de 5 minutos para 3 minutos, para que assim a gente não tenha perca de tempo e também não se estenda perdendo o público e também desgastando vocês. Concordo. 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 Concordância também. Então, muito obrigada. Então, iniciando, de fato, nosso debate, quero dar boa noite, saudar primeiramente os candidatos, a comunidade santamariense que nos assiste como um todo, e, em especial, a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria, em especial, por óbvio, a categoria estudantil, que é quem o Diretório Central dos e das Estudantes hoje representa, né, enquanto instituição. Hoje será, então, o segundo debate entre os candidatos a prefeito da nossa cidade, tendo o primeiro sido realizado no dia 18. E, novamente, agradeço, então, aos candidatos, todos que aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje, né, nesse confronto de ideias no sentido positivo e de construção, que é o Evandro Ber, do Cidadania, o Jader Maretoli, do Republicanos, o Jorge Pozobon, do PSDB, Luciano Guerra, do PT, o Marcelo Bisonho, do PDT, e o Sérgio Sequim, do PP. Para nós é muito importante estar construindo esse espaço, porque nós, enquanto representação estudantil, né, compreendemos que a discussão não é apenas sobre educação e sobre educação pública, mas sobre um projeto de cidade e de universidade como um todo. Então, para nós é muito importante que a gente pense não só em educação, mas também moradia, saúde, e o debate seja completo. Então, para não me alongar, eu vou repassar a nossa metodologia, tanto aos candidatos, quanto a quem nos assiste, para que fique tudo bem nítido. O debate vai acontecer em 4 blocos, sendo o primeiro deles a apresentação dos candidatos, em 3 minutos de fala. O segundo bloco, de apresentação das propostas sobre os eixos temáticos, né, que o DCE propõe, em 5 minutos por candidato. O terceiro bloco, de perguntas entre os candidatos,
sendo 1 minuto destinado às perguntas e 3 à resposta. E o quarto bloco e o último de encerramento, com os agradecimentos também de 3 minutos de fala por candidato. Lembrando que todos os candidatos aprovaram esse regramento de debate anteriormente, e aqui essa nova combinação também. Quero agradecer também, por óbvio, as intérpretes de Libras, que fazem esse papel extremamente importante, que é obrigatório, da acessibilidade comunicacional à Adilene e à Gessira. E lembrando que a ordem das falas e perguntas foi organizada previamente em um sorteio junto ao Rodrigo Poleto, coordenador geral, que já se apresentou, e aos candidatos. E que, passado o tempo combinado de fala, os microfones serão desligados. Tendo isso dito, então, quero dar início ao primeiro bloco desse nosso debate. As ordens das apresentações, então, relembrando, conforme o sorteio feito, será do Sérgio Sequim, do Jader Maretoli, o Evandro Ber, Jorge Pozobon, Marcelo Bisonho e, por fim, Luciano Guerra, como foi definido no sorteio. Então, chamo agora nosso candidato Sérgio Sequim a fazer a sua fala de apresentação, lembrando o combinado de 3 minutos. Então, nosso boa noite. Quero cumprimentar o Jader Poleto, que é o nosso coordenador do DCE. Da mesma forma, cumprimentar a nossa mediadora, não é? A Franciele Barcelos. Cumprimentar as 2 intérpretes de Libras, e a Gessira e a Adilene. A Gessira ainda jovem, né? E quando iniciei a vida pública, a Gessira já tinha serviço prestado nas mais diversas áreas, né? E cumprimentar os candidatos aqui, né? Cumprimentar o Jader, o Marcelo, o Jorge Possobon, cumprimentar o Evandrinho Ber, né? Cumprimentar o Luciano Guerra, todos esses. E uma saudação muito especial, então, aqueles jovens, enfim, todo o público que acompanha, né, nas redes sociais do DCE, esse nosso painel. Eu quero dizer que represento a coligação Santa Maria Guaraci. Pertenço ao PP, mas me acompanho 7 partidos. O meu vice-prefeito é o candidato Francisco Arres, médico, já foi major do Exército, secretário de município, vereador, né? Então, o Francisco Arres é um nome que engrandece, que enriquece essa nossa coligação. Também quero me apresentar, sou profissional da área de engenharia, trabalho há mais de 40 anos na minha profissão, sou graduado em matemática, fui professor nas mais diversas escolas de Santa Maria, escolas do Estado, fui professor da antiga FIC, hoje é o FM, né? Concluí meu magistério, né? Exercendo na escola do Antônio Reis, na Vila Sagrado Filho, onde atuei por mais de 20 anos, né? Amo essas profissões, fui coordenador regional também do Estado, nas administrações do governo do Brito, do governo do Rigoto, onde o meu partido também fazia parte dessa coligação. Eu fui o primeiro engenheiro do Distrito Industrial de Santa Maria, então, né, temos experiência nessa área. Vereador 6 vezes, vice-prefeito 2 vezes. No nosso projeto de governo, estamos nos baseando em 4 eixos. Primeiro eixo da cidadania e dignidade. O outro eixo, importantíssimo, é o eixo digital. Terceiro eixo, o eixo da zeladoria. E um outro eixo, então, é o eixo do crescimento. Santa Maria é uma cidade, é a 5ª cidade em população, é a 316ª em PIB per capita. Nós temos que melhorar. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a experiência é a base da inovação. Obrigado. Obrigado, então, ao nosso primeiro candidato a se apresentar, que também não tomou o total dos 3 minutos. E passo, então, a fala logo em seguida ao nosso candidato Jader Maretoli para fazer a fala.
Lembrando, né, fazendo o pedido que todos os candidatos sigam com as suas câmeras ligadas e que desliguem o microfone quando não estiverem fazendo a fala. Posso iniciar? Bom, boa noite a todos que nos acompanham, toda a equipe do DCE, essa juventude toda que tem se engajado em poder levar a democracia para toda a população, principalmente pelo meio das redes sociais, onde é muito vivo hoje em dia, durante a campanha ainda mais, os posicionamentos e a realidade da cidade de Santa Maria. Quero agradecer a Deus por mais um ano poder ter a oportunidade de estar concorrendo a prefeito dessa querida e amada cidade de Santa Maria, que nós amamos muito e que aqui os meus filhos crescem e são santamarenses no papel, registrados com muita alegria e muita honra. Quero agradecer também a família que tem nos acompanhado, tem estado presente em todos os momentos, e quando eu falo em família, eu falo em toda a equipe também que está envolvida num projeto de família que quer uma mudança para as famílias de Santa Maria. Professora Maria Helena, que está lá na Nova Santa Marta, a primeira, né, candidata negra da história de Santa Maria ao Executivo. Professora Maria Helena, nossa vice, que está lá há mais de 20 anos lecionando na mesma escola. Também quero dizer que nós estamos caminhando desde 2016 por um projeto em que nós acreditamos que Santa Maria deve ter dentro de um planejamento, um projeto de cidade e não um projeto de pessoas, um projeto para as famílias e não um projeto de poder, um projeto para aqueles que necessitam, que ainda estão nas filas dos postos de saúde, que ainda sofrem com os buracos, ainda tiram dinheiro do seu salário para poder trocar amortecedor, um projeto de uma cidade que quer crescer, que venha cuidar dos empreendedores, que venha gerar emprego, um projeto de uma cidade que quer mudança e que não aguenta mais o mesmo ciclo de política a cada ano nos últimos 20 anos. Então, nós estamos aqui lutando, como todos acompanham, lutando contra os mesmos partidos que estão aí há mais de 20 anos, os mesmos que estão jogando, que quando não são vereador, são prefeito ou vice-prefeito ou deputado. Isto não dá mais para aguentar. Santa Maria precisa de um projeto de cidade e não um projeto de poder ou um projeto pessoal de vaidade. Nós queremos a mudança de Santa Maria e sabemos como fazer. Nós vamos trabalhar para que ela venha crescer, venha desenvolver e venha ser a capital do interior. Nós vamos fazer a gestão da saúde que precisa e não fazer uma gestão de 3 anos ter 4 secretários de saúde. Nós vamos fazer com que Santa Maria cresça de verdade e não cresça somente para um lado ou somente para o centro. Nós vamos ser o prefeito do centro, nós vamos ser o prefeito do bairro e da vila também, porque a Maria Helena mora lá, a minha família mora lá e nós também moramos lá. Vamos juntos trabalhar para que Santa Maria cresça e aqui nós começamos um debate. Obrigado, então, ao candidato Jader, e logo em seguida já passo, então, a palavra ao nosso candidato Evandro Ber. Boa noite a todos e a todas. Eu fico muito grato pela oportunidade de me comunicar com Santa Maria, uma vez que eu e a Carla, nós temos apenas 17 segundos por dia para tentar falar o conjunto de ideias, o conjunto de visões que nos fez caminhar por Santa Maria e tentar oferecer uma alternativa para o município. Eu sou natural daqui de Santa Maria mesmo, nasci na Casa de Saúde, passei a boa parte da minha vida aqui nessa cidade, onde eu me formei advogado em 1994. Né? No mesmo ano que eu abri meu escritório, eu também abri o meu primeiro CNPJ, minha primeira empresinha, era uma fábrica de gelo. Provavelmente até hoje vocês devam consumir os produtos da minha empresa, mas agora com outro dono, uma vez que ela continua aberta. Depois eu passei boa parte da minha vida me qualificando, né? Não só como empresário, mas como profissional. Eu sou formado em Direito, fui advogado, me especializei em Direito do Trabalho e levei muito a sério a minha profissão. Mas chega num ponto da vida que a gente começa a entender que isso que o DCE faz, isso que os nossos colegas aqui fazem, é uma homenagem ao Jader, ao Jorge, ao Marcelo, ao Guerra, ao Serginho, a todas as pessoas que têm gentilmente oferecido o seu tempo, a sua experiência para Santa Maria,
E nós entendemos que eu e a Carla temos um papel nesse conjunto. A gente representa uma visão que não é melhor, que não é pior, mas que é bastante diferente das outras visões que estão sendo postas. A gente tem a ousadia de propor um futuro, uma visão, indicar o porquê das políticas públicas. Obviamente que não é uma questão posta, ela é uma sugestão, ela é uma indicação, fruto da minha experiência como secretário de Estado, substituto numa secretaria que trabalhava com planejamento, que trabalhava com desenvolvimento e que visava combater a desigualdade. E ao olhar o material que o DCE nos oferece como subsídio aqui, eu fico ao mesmo tempo feliz, mas ao mesmo tempo preocupado, porque a gente lê nesse material e a gente vê situações que já estão há décadas sendo renovadas como problemas que continuam existindo e continuam se reproduzindo, talvez pelo próprio mecanismo que a política adota nesse sistema controlado por grandes conglomerados de interesses. E nós esperamos nessa eleição mostrar um jeito diferente de pessoas simples, pessoas que trabalham, pessoas que empreendem, que têm uma história ligada à cidade, respeitando a opinião dos outros, o trabalho dos que já vieram, apontar algumas soluções para Santa Maria, desde as mais simples até as mais complexas. Não é só a zeladoria que a gente tem que fazer, né? Zelador, normalmente, e síndico, eles cuidam de prédio. O prefeito, ele cuida da cidade, mas o prefeito de Santa Maria também cuida da região. E a região precisa muito mais do que alguém que entenda do básico. A gente precisa realmente receber de braços abertos a região e construir juntos um futuro, na verdade não, resgatar um passado que foi perdido justamente pelas pessoas que hoje se apresentam. Eu e a Carla estamos aqui e queremos mostrar a visão do cidadania, do 23, para a cidade que a gente ama. Muito obrigada, então, pela fala, ao nosso candidato Evandro, e passo a palavra, então, seguindo a ordem, ao candidato Jorge Pozzobon. Bom, quero dar uma boa noite para todos vocês, aí, satisfação poder estar aqui no DCE. Me lembrando, Franciele, dos meus tempos lá da Faculdade de Direito, quando nós tínhamos o nosso DCE lá, e que, enfim, não tem como a gente não falar do DCE e não lembrar do tempo da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Enfim, satisfação poder estar aqui com vocês. Tenho orgulho de ser egresso da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Minha profissão, com muito orgulho, eu sou advogado. Exerço hoje uma função com muito orgulho de ser prefeito. E eu tenho falado em todos os lugares, né, que Santa Maria, se a gente olhar para trás, a gente vai ver o quanto a gente avançou. E quando eu digo que avançou, a gente avançou num caminho seguro. Eu tenho falado da importância, nesse momento, de todos nós estarmos unidos, no combate ao coronavírus. Isso que era importante nós fazer esse trabalho que foi feito. Eu agradeço muito a nossa Universidade Federal de Santa Maria, que foi uma grande parceira neste momento de tanta dificuldade. E, ao mesmo tempo, eu quero aproveitar, já que estamos falando do nosso DCE, agradecer a todos os servidores da saúde e aí do nosso hospital universitário, quantos e quantos são responsáveis por hoje. Nós estamos com 94% dos curados. São 94% dos curados. Fizemos, Franciele, Rodrigo também, 33.391 testes do coronavírus. E falo isso com toda tranquilidade, porque as cidades do mundo inteiro que mais testaram, mais enfrentaram, melhor saída tiveram na questão do coronavírus. Então, a saúde, nós não vamos abrir mão, não vamos perder o foco do combate ao coronavírus. Eu tenho certeza que é uma doença invisível, um inimigo invisível e mata, né? Mas também não vamos deixar de reconhecer que a gente conseguiu lá, no início de março, quando deu a pandemia, os 10 leitos do nosso hospital universitário e, mais ainda, o nosso hospital regional, 100% SUS também, o nosso centro do Covid, 100% SUS também, que a gente fez ali, está na Conrado Hoffmann, descendo Fernando Ferrari, dobra direita Conrado Hoffmann, 100% SUS. Isso é uma grande base que nós estamos tratando, um pilar da saúde como prioridade absoluta. Não tem como nós avançarmos nenhum outro ponto sem poder enfrentar a questão da saúde. E depois, quando eu falar da juventude ali, que é o tema que me coube ali, eu vou falar sobre segurança, que é algo extremamente importante, porque todos os alunos que vêm para Santa Maria, eles não abrem mão de ter como um critério absoluto uma cidade segura e boa para morar. E é isso que nós vamos falar depois quando falar de juventude. Um abraço a todos vocês.
Muito obrigada, então, ao Jorge Pozobon pela explanação e passo a palavra ao Marcelo Bisonho, nosso penúltimo candidato a se apresentar nesse primeiro bloco. Boa noite, Franciele. Boa noite ao DCE, boa noite aos demais candidatos. Estamos aqui, em primeiro lugar, cumprimentando o nosso Diretório Central dos Estudantes por essa oportunidade da população de Santa Maria conhecer um pouco mais das propostas e os candidatos que estão aí colocando seus nomes para, a partir de janeiro, comandarem o nosso município. Eu iniciei a minha caminhada política no movimento estudantil, disputando várias eleições aqui em Santa Maria, na União Santamariense dos Estudantes. Participamos também de várias disputas estaduais e foi por aí que eu comecei a me aproximar da política. Então, eu quero aqui, primeiro, cumprimentá-los, porque tem uma nova geração que está aí tomando a frente de Santa Maria e que a gente precisa. O DCE hoje é um importante exemplo que está na hora de nós mudarmos, de nós virarmos o jogo e que uma nova geração possa assumir o comando de Santa Maria, da nossa prefeitura. Está na hora de nós termos a oportunidade daqueles que estão aqui disputando conosco, que tiveram já 30, 40 anos atrás, que souberam da maneira que entendem fazer o seu trabalho, mas chegou a hora de nós termos uma importante renovação com responsabilidade e com experiência. Então, nós temos 3 eixos do nosso programa de governo, que é o desenvolvimento econômico. Nós temos que urgentemente resgatarmos a força e a economia de Santa Maria, destravarmos o nosso município, atrairmos para Santa Maria novos empreendimentos e ajudarmos os que querem empreender em Santa Maria, que a prefeitura seja uma parceira e que não seja hoje uma trincheira para que as pessoas possam empreender, gerar negócios e também inovar Santa Maria. Nós temos a questão do desenvolvimento humano, que é ter uma cidade melhor, uma cidade amigável, mais fraterna, que cuide melhor das pessoas, que a gente tenha uma saúde melhor, que as pessoas não fiquem sofrendo na fila de um posto de saúde às 5 da manhã para pegar uma ficha de papel, que nós possamos ter uma cidade que cuide melhor do seu meio ambiente, que Santa Maria possa realmente enfrentar esse problema, cuide do bem-estar animal, cuide da cultura, da nossa cultura popular que está esquecida em Santa Maria, que não foi revitalizada. Nós temos espaços públicos em Santa Maria que não foram bem cuidados. A família santamarense, que hoje não é sócia de um clube social em Santa Maria, ela não tem um espaço hoje para lazer, para poder levar a sua família, os seus filhos, num final de semana, qualquer dia da semana, para ter entretenimento de forma gratuita nos espaços públicos. Temos que revitalizar os vários espaços, né? Então, nós estamos aqui nos colocando como uma proposta que vem com os pés no chão, com muita responsabilidade, mas com compromisso profundo, de mudarmos Santa Maria, de melhorarmos a vida das pessoas que aqui estão. E a nossa Santa Maria Digital, que nós colocamos no nosso programa de governo, estamos tratando disso desde o primeiro dia, que está na hora de Santa Maria mostrar para o Brasil, para o mundo, que nós formamos cérebros, pessoas inteligentes, capacitadas, mas que nós paramos no tempo. Nós estamos muito atrasados e nós temos que avançar. Santa Maria tem tudo para ser uma referência nacional de inovação, de tecnologia e de cidade online e digital. Novo caminho para Santa Maria, Bisonho e Fabiano, estamos juntos nessa caminhada. Obrigada, então, ao Marcelo pela fala e passo, então, ao nosso último candidato a fazer a apresentação desse primeiro bloco, Luciano Guerra. Boa noite, Franciele Barcelos. Em teu nome quero cumprimentar e saudar todo o diretório central dos estudantes da nossa querida universidade, cumprimentar também os demais candidatos e a todos que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, cumprimentar e agradecer todo o trabalho, toda a dedicação dessa querida entidade DCE, comprometida sempre em defender a nossa democracia, e defender uma educação pública de qualidade. Agradecer também a nossa universidade, ressaltar também a importância da nossa UFSM, uma universidade pública de qualidade, e esse é um dos nossos principais eixos do nosso programa de governo, que tem sido construído com muita participação também, juntamente com a nossa comunidade. E entendo que o gestor, o prefeito, ele tem que ser o grande líder para buscar estas parcerias e defender a nossa universidade, porque a nossa universidade, além da capacidade educacional, da ciência cultural e social, também é uma grande locomotiva da economia, onde a nossa universidade hoje possui mais de 5.000 servidores, ou seja, isso corresponde por mais de 20% do PIB.
Então, qual a cidade que não gostaria de ter uma universidade que nem nós temos em Santa Maria? E o nosso governo jamais irá administrar de costas para a nossa universidade, como infelizmente tem feito a atual gestão. E vamos reafirmar também o nosso compromisso com a defesa do SUS, para defender a saúde para a nossa população, porque o SUS é saúde para todos. E nós defendemos o SUS, sabe que não é de hoje, é desde sua criação. E sempre vamos defender. E defender o SUS significa lutarmos pela revogação da emenda 95, que infelizmente congela recursos para a saúde por 20 anos. E, lamentavelmente, essa emenda 95 retirou mais de 22 bi do orçamento da saúde nos últimos 2 anos. E é lamentável que nós estamos aqui hoje com o governo do PSDB, partido do nosso prefeito, o PP, do vice Sérgio Sequim, que votaram e apoiaram maciçamente esta aprovação da PEC 95. Infelizmente, isso tem tirado a saúde da nossa população e principalmente daqueles que mais precisam. Então, parceria com a nossa universidade estará sempre em primeiro plano. Obrigada, então, ao Luciano Guerra, que faz a fala de encerramento desse primeiro bloco. E antes de dar início ao segundo bloco, eu quero de novo agradecer a todos que se fazem presentes nesse debate, quem está nos assistindo. É um espaço extremamente importante, mesmo que de forma virtual, para a construção, né, do debate e da democracia. E, de novo, eu quero pedir aos candidatos, então, relembrar que desliguem os microfones quando não estiverem com a fala direcionada e que não desliguem as câmeras enquanto os outros candidatos fazem as suas colocações. Dito isso, eu entro no segundo bloco, em que a gente vai poder debater mais sobre os programas, né, e os eixos apresentados pelo DCE. Então, eu vou fazer a leitura de quais são esses 10 eixos e logo após, então, como já foi sorteado previamente, encaminhar a fala de cada candidato. Os eixos que o DCE apresenta e que são de extrema importância, pensando a cidade como um todo, é a defesa da educação pública gratuita e de qualidade para todos e todos, o fortalecimento da saúde do SUS para salvar vidas, a garantia de direitos do fortalecimento e consolidação do SUAS, que é o Serviço de Assistência Social, fazer valer o direito à moradia, uma cidade que pense a juventude, que pense trabalho e geração de renda, transporte público acessível e de qualidade, comunicação e acesso à informação, a retomada do título de cidade e cultura e, por fim, uma cidade com segurança pública sem repressão. Apresentados os nossos 10 eixos, então, redireciono o nosso primeiro candidato, né, que foi a partir do sorteio prévio, Jorge Pozobon, a falar sobre uma cidade que pense com a juventude. Lembrando que o tempo nesse bloco é de 5 minutos. Bom, eu quero agora aproveitar esse espaço para saudar todos os candidatos aí, dizer para o meu amigo Luciano Guerra que nós não demos as costas para a universidade, muito antes, pelo contrário, nós demos à frente, demos o amor e carinho para os nossos alunos da Universidade Federal, quando nós criamos o projeto Calorada Segura. São todos os nossos alunos que vêm no início da faculdade aqui e nós botamos todo um aparato de segurança pública para cuidar dos alunos. Isso é extremamente importante. Também agradecer, né, toda a parceria que a gente tem com a nossa Universidade Federal de Santa Maria. Quero mandar um abraço especial para o pró-reitor, o Flavi, um grande amigo, grande parceiro. Nós nunca tivemos tanta unidade como temos a Prefeitura Municipal de Santa Maria com a nossa Universidade Federal de Santa Maria. E mais ainda, vou acabar de contar para ti uma novidade em primeira mão, Franciele, que nós temos hoje um conjunto muito grande de alunos aí da nossa Universidade Federal que moram aí. E hoje eles não têm uma unidade de saúde como referência, uma unidade de saúde básica como referência. Está bem avançado um trabalho entre a Prefeitura Municipal de Santa Maria e a nossa universidade para termos, quem sabe, uma unidade básica de saúde
dentro da universidade, numa parceria da prefeitura com a universidade, para que todos os nossos alunos sejam referenciados. Por que a gente está falando isso? Quando a gente fala em juventude, nós temos que saber que os alunos que vêm para cá, que os jovens que vêm para cá, eles querem saber o custo de vida. Santa Maria tem um custo de vida baixo, quer saber a qualidade de vida, querem ter segurança. Santa Maria é uma cidade que, com o nosso cercamento eletrônico, nós estamos fazendo a segurança digital, a segurança de maneira inteligente, em hipótese alguma, a segurança de maneira repressiva, é a maneira com que a gente consegue detectar a questão da segurança para proteger as pessoas. E, evidentemente, tem uma outra questão que eu julgo extremamente importante, que é a questão do trabalho, né? Os alunos vêm para cá, os nossos jovens vêm para cá e querem, logo depois de se formar, fazer o seu trabalhar. E daí, muitas vezes, Franciele, algumas pessoas dizem, não, Santa Maria é exportadora de cabeças pensantes. Qual é o pai, qual é a mãe que não vai gostar de ver um filho que se formou numa universidade da qualidade da Universidade Federal de Santa Maria, não ir trabalhar em São Paulo, não ir trabalhar fora do Brasil? Todo pai vai gostar disso. Portanto, primeiro eu quero ter orgulho da nossa universidade pela qualidade com que forma os alunos. Além disso, eu sustento que nessa questão do emprego, nós hoje temos o nosso EJA diurno, Franciele. A gente pegou aqueles alunos que estão em situação de distorção da idade, nós levamos para dentro do nosso Tecnoparque, lá eles têm uma formação específica, e nessa formação específica a gente consegue, de maneira tranquila, ou melhor, preparar eles já para o mundo do trabalho. Inclusive, muitos deles que trabalham nas empresas, nós começamos lá no nosso Tecnoparque com apenas 7 empresas, hoje temos mais de 30 empresas, e tudo isso faz parte do trabalho da inovação. Nós temos as incubadoras aí na nossa Universidade Federal de Santa Maria, e a gente tem visto uma galera, uma gurizada mesmo, fazendo esse trabalho muito bacana na questão da inovação. E isso é uma grande oportunidade que nós temos de fazer esse fortalecimento da questão dos nossos jovens. Além disso, né, a felicidade que eu fico, eu não sei te dar os números hoje, mas são muito mais de 2 mil residentes, os alunos da nossa universidade, que trabalham, fazem estágio e residência nas nossas unidades básicas de saúde. E, além disso, Franciele, eu tenho sustentado a questão dos espaços de lazer. E aquelas boas ideias a gente copia com toda tranquilidade. Aí na Universidade Federal de Santa Maria, que é um espaço acolhedor, tem o projeto Viva o Campus. Projeto magnífico lá, mandar um abraço para o nosso reitor, o Burman, principalmente dizer que esse projeto Viva o Campus a gente também trouxe para dentro da cidade, da prefeitura, que é o projeto Viva Santa Maria, onde a gente pega um espaço de lazer para dar uma atenção de maneira geral. E essa prática da juventude nós temos e focamos, sim. Claro que a área de esporte, lazer é importante, os espaços públicos é importante, mas o nosso foco absoluto é na geração de emprego, que o jovem se forma e possa ter a garantia de ter um emprego aqui na cidade. Esse é o nosso foco absoluto. Claro que o esporte, a lazer, a cultura é importante para o jovem, mas nós não queremos perder o foco na questão do emprego. Muito obrigada, então, ao nosso candidato Jorge Pozobon por fazer a fala do eixo sobre a questão de juventude na nossa cidade, e passo a palavra ao Sérgio Sequim para fazer a fala sobre a pauta do transporte público que seja acessível e de qualidade. Fone, atenção, tá bem. Bom, em primeiro lugar, quando você falar em transporte público, nós temos que sempre ouvir a comunidade. Nós temos um Conselho Municipal de Transportes, onde as mais diversas entidades, forças vivas, inclusive o DCE, faz parte desse conselho. É um conselho opinativo, mas é um conselho muito importante. Quando eu iniciei minha vida pública, né, inclusive o pai do Marcelinho, vereador comigo, em outras épocas, o executivo propunha o aumento de passagem e quem analisava era o legislativo. Que missão difícil. Situação contra oposição. Ainda bem que os tempos mudaram. Né? Mudaram e tem um conselho. Então, né, os técnicos propõem,
há uma análise, então o conselho ele vai dar a sua opinião. E depois o prefeito, então, não é, faz essa análise baseado nisso. Nós também estamos acompanhando, e a população está acompanhando também, a licitação do transporte coletivo. E olha que o próximo prefeito, dia 21 de janeiro, ele já vai ter que ter essa licitação já concluída. 21 de janeiro de 2021. Então, é um processo que se arrasta já há tempo, né? E, caso não concluído, temos pesadas multas aí que nos esperam. Mas, de qualquer maneira, né, é importante que até essa data nós tenhamos, então, essa conclusão. Na vida pública, há muitos anos, temos recebido solicitações e, com essa licitação, podemos estudar novas linhas, né? Temos a linha da região oeste, temos, ligando até a universidade, a região oeste com a região leste, que é a nossa universidade. Existe um pedido também à zona sul da cidade, que inicia no Paço das Tropas e pega várias vilas, vários bairros da região sul. Não tem essa ligação, é muito importante também, 30, 40 mil pessoas abaixo-assinado. Então, quando fala em transporte coletivo, temos que fazer essa análise, não é? Nós temos que auditar o preço da passagem. O que significa auditar esse preço da passagem? É que, né, hoje, e há muitos anos, nós nos baseamos com o quê? A planilha do GEIPOT. E se nós fizermos um comparativo do preço das passagens nas cidades do porte de Santa Maria, Pelotas, por exemplo, é R$ 4,00, Santa Maria, R$ 4,20, e assim por diante, né? Então, o GEIPOT, por exemplo, leva em conta os insumos, leva em conta o valor do pneu. Só que aqueles valores, aquela tabela do GEIPOT é de 15, 20, 30 anos atrás. O pneu hoje já apresenta uma outra resistência, uma outra qualidade, os insumos da mesma coisa, e isso nós não estamos levando em conta. Então, nós podemos perfeitamente baratear o custo da passagem, levando em conta essa tabela. Pelotas, por exemplo, não leva em conta essa tabela do GEIPOT. Então, é muito importante auditar isso aí. A parceria com a universidade é importante. Por que ela é importante? Vejam bem, outros municípios do estado, do país, buscam Santa Maria para trabalhar parceiras nessa área. Santa Maria, nós temos a universidade, nós temos centro de tecnologia, e dentro do centro de tecnologia, nós temos o departamento de transporte. Temos um professor, que eu não vou citar o nome aqui, muito competente, né, renomado, é doutor da área. Então, nós temos que levar em conta esse potencial da nossa universidade, né? Questão de fluxo, questão questão do binário, tudo isso aí, né, é importante nós levarmos em conta. Da mesma forma, a questão de abrigo de ônibus, outros municípios, claro que o orçamento de Santa Cruz é superior ao de Santa Maria, Caxias é superior a Santa Maria, de qualquer maneira, nós temos que levar em conta. Lá em Santa Cruz, inclusive os abrigos de ônibus, né, tem internet, né, questão de ar-condicionado. Claro que em Santa Maria, daqui a um pouquinho, é diferente, mas as empresas de transporte coletivo, elas auxiliam, elas têm a sua parcela em também auxiliar nesse abrigo de ônibus, sem dúvida alguma. A questão digital, nós temos no nosso projeto, aqui em Santa Maria, no nosso projeto de governo, um dos eixos é o eixo digital. Então, o eixo digital significa o seguinte: nós vamos usar aplicativos para horários de ônibus. Muito obrigado, então, ao nosso candidato que fez a sua fala sobre a questão do transporte na nossa cidade. Passo, então, a palavra ao Luciano Guerra para fazer a fala no eixo de defesa da educação pública, gratuita e de qualidade para todos e todas, apenas fazendo um pequeno informe antes, que agora a gente fará a troca da intérprete de Libras da nossa transmissão do debate. Então, passo a palavra ao Luciano Guerra, lembrando que o tempo é de 5 minutos. Bem, primeiro que nós não vamos permitir que forasteiros venham para Santa Maria falar mal e denegrir a nossa universidade. Eu, como prefeito,
jamais vou ficar omisso e não permitirei que isso ocorra. E vamos fortalecer muito as parcerias com as nossas universidades. E a nossa Universidade Federal, principalmente com parcerias junto às escolas de nosso município, e parceria não só simplesmente na saúde, que nós tanto desejamos, inclusive implementar o terceiro turno em alguns locais, como na região sul, na região aqui de Camobi, da unidade Wilson Noal, e essa será uma das primeiras parcerias que já estaremos fortalecendo, fomentando com a nossa universidade, e eu, como prefeito, estarei diretamente dialogando com o reitor, com os nossos professores da universidade, inclusive também parcerias na educação física, para que a gente possa ampliar as academias ao ar livre e levar essas políticas públicas de educação física aos nossos idosos também na nossa cidade, aproveitando também a extensão das nossas universidades e ampliando, inclusive, o campo de estágio para os nossos estudantes das nossas universidades. E é um compromisso, já é uma luta que temos travado já há bastante tempo, e vamos intensificar para trazer o campus do Instituto Federal Farroupilha para Santa Maria. Isso é um compromisso, já conversamos com os professores e vamos intensificar. Qualificar também a infraestrutura das escolas municipais através do escritório de projetos de captação de recursos, que esta também será uma das primeiras ações que nós estaremos fazendo no nosso governo. As ações, inclusive, no contraturno, e discutir também a viabilização gradual da escola em tempo integral. Com isso, logicamente, que nós vamos fazer tudo embasado com muito diálogo, com muita parceria, onde vamos valorizar, inclusive, o nosso quadro de professores e servidores de escola, onde, lembrando que na época do prefeito Valdeci, criou o plano de carreira para os nossos professores, um dos melhores planos de carreira que estão hoje os nossos professores aqui do nosso município, e queremos discutir juntamente com a comunidade escolar, os professores, os pais, os alunos, o calendário escolar para o próximo ano, em razão também da pandemia do Covid-19 que estamos passando, e se Deus quiser vamos superar, e nós precisamos, então, fazer um amplo debate aí para que a gente possa reorganizar o calendário escolar para o próximo ano. Também nós vamos e temos essa preocupação na qualidade da merenda escolar para os nossos alunos, e vamos estreitar uma parceria muito forte através da agricultura familiar, que a gente possa fortalecer a agricultura familiar do nosso município de Santa Maria, para que este produto, que seja produzido aqui com qualidade, ele possa servir para a merenda escolar nas nossas escolas. Isso com muita qualidade, em parceria que vamos buscar também para a produção destes alimentos, com a Emater, com o quadro técnicos de servidores do nosso município, e também a grande parceria que queremos fazer com a nossa universidade para orientar os nossos produtores para que possam produzir com qualidade. E vamos investir muito forte também na questão da tecnologia, que hoje é uma ferramenta que se tornou essencial para as nossas escolas, para os nossos servidores, os professores, para os alunos. Hoje temos uma grande dificuldade, né, que a tecnologia, infelizmente, teve que ser implementada sem ter uma preparação, sem ter uma qualificação até mesmo para os nossos professores, e a qualidade também da tecnologia da internet não chegou à residência dos alunos que precisam ter este acompanhamento. Então, nós vamos criar e vamos trabalhar para a cidade digital, com internet de qualidade em pontos públicos na nossa cidade, mas principalmente, em primeiro momento, também nas escolas e também na nossa educação, para que a gente possa dar na saúde agilidade e transparência no nosso atendimento. E fortalecer também as incubadoras aí, para que a gente possa ter este olhar também para o primeiro emprego aos nossos jovens que estão se formando.
obrigada, então, ao candidato Luciano Guerra, que falou sobre a pauta da defesa e educação, e passo a palavra, então, ao Jader Maretoli para falar sobre a pauta da moradia, mais especificamente sobre fazer valer o direito à moradia na nossa cidade. Eu, a professora Maria Helena, sabemos da importância disso, porque vemos de família pobre e sabemos a realidade de quando você tem a sua casa própria, ou ao menos um terreno para que você possa construir. Mas quando nós falamos sobre o direito de moradia e andamos na cidade de Santa Maria, a cidade que já foi governada praticamente por todos os partidos que aqui estão junto comigo nesse debate, na cidade que vem com um projeto de poder de deputado, ou prefeito, ou vice-prefeito, ou vereadores, da cidade que ainda tem milhares de pessoas com gato de luz, com gato de água, e querem pagar luz, e querem pagar água, mas a sua moradia, ou a área que eles estão lá, em ocupação há mais de 10 anos, muitos até mais de 15 anos, até hoje não foi encontrada por esses candidatos que estão aí há mais de 20 anos. Até hoje, essa área é encontrada somente em época de eleição. Até hoje, essa área só é reconhecida em época de pedir voto. É por isso que eu quero falar com você que está em casa e que vai ver futuramente esse debate pela internet, não acredite neles. Porque aqui nós estamos numa sequência de partidos que governam Santa Maria e essa sequência de partidos que deixam as pessoas sem água e sem luz porque não regularizam as áreas que deveriam regularizar. Existe muita tecnologia na Prefeitura de Santa Maria para poder ampliar a cobrança do IPTU, mas essa mesma tecnologia não funciona para reconhecer áreas, lotear e dar um direito que é de todos. Eu falo para quem ouve lá na Zona Sul, eu falo para quem mora na Babilônia, ali na nossa antiga olaria, eu falo para quem mora lá perto da caixa d'água, depois do Alto da Boa Vista, eu falo para quem mora no Noá ou até mesmo na Vitória, são pessoas que estão pedindo, clamando pelo direito de moradia. Nós reconhecemos a importância disso. E não vamos sair mentindo, dizendo que estamos entregando escritura e que quando essas pessoas vão ser fiador de alguém, percebe que não é uma escritura, é um direito de posse. Um direito de posse que é cobrado um valor em que muitas pessoas que vivem de Bolsa Família não conseguem pagar e que já está atrasando e as pessoas estão preocupadas como vão fazer. Nós precisamos levar a sério esse direito de moradia, nós precisamos levar a sério o direito da água, da luz, do saneamento básico que milhares de santamarenses estão sofrendo. E aqui, neste momento, nesta eleição, nós estamos vendo um candidato que já foi secretário de habitação do governo Chile, onde Possobon também foi secretário. E nós percebemos que esse secretário de habitação hoje é candidato a prefeito, que conhece, tem um GPS no coração, só não tem um GPS de regularização. Nós enxergamos um prefeito que diz que entrega a escritura, mas não consegue olhar para essas pessoas que não têm água e nem luz, porque não têm o seu terreno loteado e reconhecido. Já que não existe programas de construção de casa, vamos regularizar essas áreas. E eu e a professora Maria Helena estamos nos comprometendo com isso, porque a regularização dessas áreas de ocupação que existe em Santa Maria há mais de 10 anos, e onde a maioria faz parte dos governos, essa regularização vai trazer dignidade, vai trazer respeito e vai dar direito para esse trabalhador, o seu João, poder conseguir arrumar um empréstimo, arrumar um financiamento e construir a sua casa, já que não existe um programa municipal. Nós queremos fazer esse enfrentamento e tratar com respeito, até porque a professora Maria Helena foi uma das responsáveis por começar a brigar por esse direito lá na Nova Santa Marta. Eu moro num prédio do Minha Casa e Minha Vida e sei da importância de você poder pagar uma parcela mais baixa, mas ter a sua dignidade. E nós vamos tratar com respeito essas pessoas que estão abandonadas, porque é essa palavra, por esses governos que estão aí, de Possobon, de Sequim, de Schirmer, de cada um que já esteve também nos outros governos.
e até hoje não regularizaram áreas para que essas pessoas tenham água, tenham luz. Elas estão pedindo apenas o mínimo e Santa Maria não consegue dar o mínimo. Muda Santa Maria. Chega dos mesmos, chega da velha política, chega do jogo de poder, chega da troca de poder. Essa é a hora de dar um basta nos mesmos. Obrigada, então, ao Jader pela fala sobre a pauta da moradia em Santa Maria e passo a palavra ao Evandro Ber para falar sobre segurança pública sem repressão em Santa Maria. Lembrando, novamente, o tempo de 5 minutos. Falar sobre segurança, especialmente sem repressão, é um tema absolutamente tranquilo, porque a maior parte do trabalho da segurança pública, na verdade, é fazer uma cidade bem montada. Nós temos uma infinidade de alterações possíveis antes de falar em repressão. Eu não estou falando só da iluminação pública, eu estou falando do plano diretor, eu estou falando de geração de emprego e renda, eu estou falando até mesmo da melhoria e da ampliação da própria rede de cercamento eletrônico, estendendo ela talvez para os distritos. Imaginem que se a gente tivesse essa rede mais operante e ela também se focasse, por exemplo, na prevenção dos suicídios, talvez uma tragédia recente tivesse sido evitada. Essa é uma boa iniciativa, ela teve avanços no atual governo, mas ela precisa realmente ganhar efetividade. Para isso, a gente precisa, talvez, de uma Secretaria de Segurança, que possibilite essa maior integração de um sistema que é útil, que já funciona lá em Camobi, afinal de contas, a gente reduziu a quase em 90% o índice de estupros, de violência, de furtos. Uma boa iniciativa, bem aprendida pelo atual governo e que tem que ser ampliada e melhorada e levada provavelmente para todos os lados, inclusive para os distritos. Mas quando eu falo de plano diretor, pode parecer estranho, mas eu vou falar aí contigo, o pequeno construtor, tu que sabe que esse negócio que o novo plano diretor é bom, na verdade ele não é bom, ele é muito ruim para o pequeno. Vou dar um exemplozinho lá de Camobi. A gente lá poderia antigamente construir num terreno de 10 por 30, 3 casinhas. E aí quem fazia isso era lá o mestre de obra, que agora tem o seu MEI, chamou seus colegas e montou a empresinha e estava construindo. Ele não pode mais, porque o novo plano diretor permite que lá tenha um prédio com 12 unidades, mas não permite 3 casas. Uma brutalidade. Sabe com quem? Com a sociedade, porque quem emprega os egressos do sistema penal são os pequenos construtores da nossa cidade, que agora não tem mais como construir, porque eles não têm 3 ou 4 milhões para fazer um prédio, mas tinham 50 ou 60 para fazer uma casinha e ganhar sua vida e manter essa gente que quer mudar de vida. Segurança é planejamento, e esse plano diretor precisa ser revisto para garantir, além de emprego e renda, segurança. Mas se a gente pensar que a pandemia trouxe problemas e que desestabilizou a economia, nós vamos falar de novo da garantia nas pessoas de proverem o seu sustento, de não se desesperarem. Quando a gente tem regras que não são exatamente as mais lógicas, elas empurraram recentemente os nossos músicos para uma situação extrema. Obviamente que eles não vão cometer violência, mas são levados para um sistema onde eles sofrem uma violência e são impedidos ilegalmente de trabalhar. Então, um sistema que não precise de repressão é um sistema onde o gestor público dá exemplo e explica para a população que cumprir as leis, os decretos, eles resultam em benefício para si mesmo, e não que sucessivamente sejam empurrados para uma situação de desespero, de pobreza, de desemprego. Então, administrar bem a cidade, criar um ambiente saudável, criar regras harmônicas de convivência e respeitosas, não fazer uma regra de duplo valor moral, onde para uns tu não pode te aglomerar e para outros, para entregar um certidão ou uma certificação, aí pode aglomerar. Isso confunde as pessoas e faz com que elas pensem que alguns podem descumprir as leis e outros não precisam, porque eles são especiais. Então, segurança pública é respeito ao cidadão. Segurança pública é botar a Guarda Civil no que ela tem que fazer e não criar um ambiente hostil na cidade que o nosso Guarda Civil tenha que literalmente criar uma situação de potencial violência para impor uma lei que já estava sendo abraçada pela cidade, que era o cumprimento da regra de uso de máscara e álcool gel. A gente tem que ter inteligência em gerenciar a cidade para tirar a violência ou tirar o potencial de violência. Eu fui instrutor de arte marcial e sempre disse para os meus alunos, o melhor jeito de evitar a violência é não procurar ela. E quando a gente dá o mau exemplo, a gente procura a violência. Acho que uma secretaria que interfira e que facilite a integração entre as polícias e o município, dê mais efetividade para o CIOSP,
que interfira no plano diretor para explicar que uma perimetral que liga nada a lugar nenhum, ligando duas RS, na verdade é uma rota de fuga e não uma valorização daquelas pessoas, porque aparentemente a Polícia Rodoviária e a Polícia Federal não foram ouvidas. Então, ouvir quem cuida da segurança é fundamental para fazer segurança, não para punir, mas para evitar o crime. Acho que se a gente for mais cuidadoso, mais planejador, mais eficiente, mais gestor, a gente já está diminuindo muito a violência sem precisar nenhuma repressão. A parte pedagógica da gestão já é uma forma normal de coibir toda espécie de violência. Óbvio que qualificar quem está na Guarda Municipal para não entrar em conflito é importante, mas o exemplo, ele vem primeiro. E eu e a Carla estamos preparados para fazer uma gestão onde nós vamos dar o exemplo, porque nós cumprimos a lei. Obrigada, então, ao nosso candidato Evandro, que fez a fala sobre segurança em Santa Maria sem repressão, e passo a palavra ao último candidato desse bloco, Marcelo Bisonho, para falar sobre o fortalecimento da saúde e do SUS para salvar vidas aqui na cidade. Bem, acho que está bem evidente para todos nós que em Santa Maria a fragilidade que a nossa saúde pública vem passando. Nos últimos anos, há bastante tempo, nosso município não tem cuidado bem da saúde das pessoas, principalmente aquelas que não têm um plano de saúde. Mais de 80% da população santamarense necessita do serviço público municipal, estadual e federal. Isso não é de agora, isso faz um bom tempo, vamos assim falar bem claramente, mas é uma questão que nós temos que tratá-la de forma prioritária. Nosso plano de governo, ele coloca de forma muito clara e dinâmica que nós vamos buscar para Santa Maria. Isso é um processo que não se faz no primeiro ano, ele tem que ser construído, elaborado, desenvolvido, que já tem passos dados nesse sentido, que é de termos em Santa Maria a gestão plena. Nós temos que trazer para Santa Maria a gestão plena na área da saúde. Nós não precisamos do Estado como intermediário. Santa Maria tem grandeza, tem força, tem potencial suficiente para ela gerir esses recursos, e nós temos uma gestão que seja eficiente, eficaz, para devolver para o cidadão o mínimo que ele espera da Prefeitura Municipal, do poder público, que é uma saúde digna, que é poder chegar num posto de saúde e ser bem atendido, seu filho, se estiver precisando de um pediatra, que tenha pediatra. Hoje nós temos um grande problema na saúde mental. A Covid está demonstrando claramente o que nós estamos vivendo. Pessoas estão em depressão, com muitas doenças, e nós não estamos sabendo tratar disso. A saúde mental em Santa Maria hoje é uma questão prioritária também. Nós temos que resgatar esse trabalho, essa área com especialistas, para tratarmos a nossa população, principalmente agora no final da pandemia, que assim nós todos estamos na torcida, e a partir do ano que vem. Também nós já falamos, está no nosso programa de governo, que a partir de janeiro, quando assumirmos a Prefeitura de Santa Maria, estaremos estabelecendo um comitê gestor para tratarmos diariamente sobre essa questão que envolve a Covid, mas não só a Covid. Santa Maria, nos últimos anos, teve vários problemas. Tivemos a toxoplasmose em Santa Maria, que até hoje a gente ainda discute, mas não tem ainda de forma muito clara, consistente, cristalina, qual foi a causa, de que forma a gente vai enfrentá-la, mas foi um problema muito sério e grave em Santa Maria. Muitas gestantes perderam seus bebês, inclusive aí no USM. Tivemos esse ano, em fevereiro, já no início da pandemia, um surto muito forte de dengue na zona oeste de Santa Maria. Isso também tem que ser tratado. Para isso, a gente defende a constituição desse comitê gestor permanente, para que a gente possa acompanhar todos os protocolos e possamos sair lentamente desse processo. É bom lembrarmos que o Hospital Regional, a gente não pode só apenas dizer que somos parceiros, que queremos o UFSM, pois a Universidade Federal de Santa Maria, há um tempo atrás, assinou um convênio com o Estado e com a União para que a UFSM, juntamente com a IBSER, assumissem o Hospital Regional. Se nós tivéssemos seguido aquele convênio que foi assinado, foi protocolado e garantido, inclusive na época eu era presidente da Comissão de Saúde na Câmara de Vereadores e fui um dos que mais defendi, juntamente com outros vereadores, justiça seja feita, nós teríamos hoje um hospital regional completamente funcionando, com seus 360 leitos, um hospital regional que pudesse dar a Santa Maria aquilo que nós tanto necessitamos. E hoje nós estamos enfrentando graves problemas, porque temos apenas 40 leitos hoje em funcionamento, fruto também da pandemia, porque até então nós não tínhamos esses leitos. Então nós temos que entender que o processo da saúde é um processo que ele precisa muito de gestão, determinação e posição. Santa Maria teve a faca e o queijo na mão
quando a EBSER se colocou à disposição com a FSM, inclusive o reitor Paulo Burma, na época, percorreu todo o estado, foi a Brasília, lutou muito para que esse processo fosse admitido em Santa Maria, mas, infelizmente, o governo do estado do Rio Grande do Sul disse não à EBSER, disse não à FSM e não colocou em andamento um projeto que hoje nós teríamos o regional funcionando a todo vapor, de forma plena. Quantos empregos? Hoje, só com 40 leitos, nós temos mais de 250 pessoas trabalhando no hospital regional. Imagina se nós tivéssemos hoje 360 leitos funcionando. Além de nós termos mais garantias, mais leitos à disposição para enfrentarmos essa pandemia, nós teríamos hoje no mínimo 1.200 pessoas empregadas com carteira assinada no regional. Nós colocamos fora essa oportunidade, nós não podemos esquecer disso. O governo do estado, na época, disse não para Santa Maria, não para a FSM e não para a EBSER. Então, nós temos que entender, para avançarmos em Santa Maria na questão da saúde, tem que ter uma gestão muito forte. A gestão plena é um caminho, nós temos que rediscutirmos os territórios das nossas unidades básicas de saúde em Santa Maria, temos que, sim, ampliarmos e muito as equipes de estratégia de saúde da família, trabalharmos a prevenção, temos que recuperar o arroio, cadena e cancela, são grandes poluentes do cidadão, das pessoas, das famílias em Santa Maria. Temos que acordar nesse sentido, a saúde é prioridade para nós. Bisonho e Fabiano, um novo caminho para Santa Maria. Muito obrigada, então, ao candidato Marcelo Bisonho, que fez a fala sobre o fortalecimento da saúde do SUS para salvar vidas em Santa Maria. E antes de passar para o nosso terceiro bloco, lembrando que os eixos de garantia de direitos através do fortalecimento e consolidação do SUAS, que é o Serviço de Assistência Social, o eixo de trabalho e geração de renda, o eixo de comunicação e acesso à informação e o eixo de retomada ao título de cidade e cultura, por mais que não tenham sido abordados nesse bloco, ainda podem ser sorteados para o bloco seguinte. Então, entrando ao terceiro bloco, explicando, né, retomando isso aos candidatos e a todos que estão aqui nos assistindo, ele vai funcionar da seguinte forma. Cada candidato receberá um outro candidato para fazer uma pergunta. Esses candidatos e os respectivos candidatos a quem eles perguntarão já foram sorteados previamente, e as perguntas, os eixos das perguntas, serão sorteados agora junto ao outro coordenador geral do DCE, Rodrigo Poleto. Nesse bloco, então, os candidatos terão o tempo de 1 minuto para as perguntas e os candidatos respondentes 3 minutos para a resposta, sem direito à réplica e, então, por óbvio, sem direito à tréplica também. Deixando nítido esses pontos, então, eu quero chamar o Rodrigo Poleto para que a gente possa fazer o sorteio dos temas. Boa noite, então, a todos que estão nos acompanhando, todos e todas que nos acompanham, todos os candidatos aí presentes. Relembrando, então, antes de fazer o sorteio dos temas das perguntas, que o bloco vai ser, então, em ordem alfabética. Quem vai fazer a pergunta e o sorteio de quem vai responder as perguntas já foi realizado. Nós temos o quadro, então. A primeira pergunta será feita pelo candidato Evandro Ber para o candidato Luciano Guerra. A segunda pergunta será feita pelo candidato Jader Maretoli para o candidato Sérgio Sequim. A terceira pergunta será feita pelo candidato Jorge Pozobon para o candidato Evandro Ber. A quarta pergunta será feita pelo candidato Luciano Guerra para o candidato Jorge Pozobon. A quinta pergunta será feita pelo candidato Marcelo Bisonho para o candidato Jader Maretoli. E a sexta pergunta será feita pelo candidato Sérgio Sequim para o candidato Marcelo Bisonho. Então, para iniciar o sorteio, bem como a gente estava realizando antes, eu tenho aqui com todos os nossos eixos, os 10 eixos do DCE, que a Franciele já retomou antes na sua fala. Então, vamos sortear o primeiro tema para a pergunta do Evandro Ber para o candidato Luciano Guerra. Abrindo junto com vocês, será trabalho e geração de renda. Esse é o tema da primeira pergunta. A segunda pergunta, feita pelo candidato Jader para o candidato Sérgio Sequim, será, então, sobre o tema retomar o título de cidade cultura.
A terceira pergunta, feita pelo candidato Jorge Pozobon para o candidato Evandro Ber, será sobre o tema em defesa da educação pública gratuita de qualidade para todos e todas. A quarta pergunta, feita pelo candidato Luciano Guerra para o candidato Jorge Pozobon, será sobre comunicação e acesso à informação. A quinta pergunta, feita pelo candidato Marcelo Bisonho para o candidato Jader Maretoli, será fortalecimento da saúde e do SUS para salvar vidas. E a última pergunta, feita pelo candidato Sérgio Sequim para o candidato Marcelo Bisonho, será sobre por uma cidade que pense com a juventude. Relembrando que nas nossas regras do debate feitas e aprovadas pelos nossos candidatos à prefeitura, se repetisse algum tema que algum candidato teria feito no bloco anterior, a gente refazeria o sorteio. Como isso não aconteceu, os temas estão mantidos, então já passo aí para a coordenação da Franciele para, então, começar de imediato as perguntas e respostas dos nossos candidatos. Muito obrigada, então, Rodrigo. E já passo a palavra ao nosso candidato Evandro Ber para direcionar a sua pergunta de 1 minuto sobre o tema de trabalho e geração de renda ao Luciano Guerra. Luciano, no ano que vem nós vamos ter uma situação bastante complexa na nossa economia, especialmente em função dessa diminuição da atividade econômica. E o serviço é uma das áreas mais prejudicadas. A gente tem uma visão muito interessante sobre isso, como estimular os serviços, atrair movimento, mas aparentemente o governo municipal está indo na contramão disso. Como é que o candidato vê a possibilidade de, durante a pandemia, haver uma coexistência, uma prosperidade levada àqueles que trabalham na área de serviço, sendo que, ao mesmo tempo, existem medidas que estão limitando a entrada de pessoas pela porta aonde esses serviços são prestados? Qual a visão do Partido dos Trabalhadores com relação à relação entre pandemia e desenvolvimento econômico na área dos serviços? Obrigado pela pergunta, candidato Evandro Ber. Quero lembrar aí que o próximo prefeito tem que ser alguém com sensibilidade social. Eu acho que esse, para mim, é o tópico principal para que a gente possa superar, primeiro, a pandemia do Covid-19, garantindo, sem dúvida, a vida da nossa população, mas que também nós possamos ter, juntamente, reaquecer a nossa economia. E um dos principais temas, a nossa preocupação, é saber que também não haverá mais o auxílio emergencial hoje para um número expressivo da nossa população santamariense. Ou seja, mais de 50 mil santamarienses estarão desassistidos a partir do ano que vem. Isso 37 milhões a menos na economia em nosso município. Por isso, nós já vamos iniciar cortando na própria carne, onde vamos também criar o Fundo Garantidor, com o corte de 50% do salário do prefeito, e vamos reduzir 50% dos gastos com os cargos de confiança, CCs, e valorizar o nosso quadro de servidores. Com recurso de 8 milhões por ano, vamos garantir o crédito para as micro e pequenas empresas e também garantir também um auxílio na renda das famílias vulneráveis em nossa cidade. E vamos criar frentes de trabalho também, onde vamos reservar 25 milhões do orçamento do nosso município, o acumulado de 4 anos, que corresponde a 1% do nosso orçamento, para investir no programa Pavimenta Santa Maria, ao qual as frentes de trabalho estarão vinculadas com esta possibilidade de nós gerarmos também trabalho e renda. E vamos reativar uma experiência que foi muito salutar na época do
do nosso companheiro prefeito Valdeci, que foi o Banco do Povo, que através do Banco do Povo também tinha linhas de crédito para os pequenos empreendedores, as micros e pequenas empresas que possam ter uma garantia de acesso ao crédito. E aonde vamos criar o gabinete de projetos de captação de recursos, tão importante como nós já tivemos o PAC em nossa cidade, que trouxe tantos recursos, gerou tantas oportunidades de trabalho em nosso município. Então, a primeira ação também será de nós termos este gabinete de captação de recursos com os nossos técnicos, pessoas qualificadas. Com licença, candidato, o seu microfone foi desligado na metade da fala. Você vai ter mais 43 segundos de fala, que foi onde parou o tempo. Aí, quando puder retornar. Eu não sei até que parte eu consegui, se pegou essa parte do imposto zero para as micros e pequenas empresas. É isso? Bem, mas então nós vamos garantir o imposto zero para as micro e pequenas empresas no seu primeiro ano de atuação aqui em nosso município, para que desta forma a gente possa fomentar e estimular que estas empresas possam se instalar também em nosso município. E claro que vamos apoiar também a qualificação do distrito industrial, juntamente ao Parque Tecnológico, aqui em nossa cidade, onde o município possa ser o grande parceiro no desenvolvimento e através também com as nossas universidades, para que possamos ampliar o número de incubadoras aqui, para que possamos ampliar ainda mais hoje o número de empreendimentos, para que a gente possa também, através de parcerias, hoje qualificar os nossos jovens para o mercado do trabalho, para pensar também naqueles que não têm a oportunidade. Tempo foi encerrado. Companheiro, candidato, já encerrou o tempo, então pode retornar à coordenação, Franciele. Obrigada, então, Luciano Guerra, por responder a pergunta do Evandro no eixo de trabalho e geração de renda, e passo ao Jader para fazer sua pergunta no tempo de 1 minuto ao Sérgio Sequim, no eixo de cidade cultura. Candidato Sequim, vice-prefeito Jorge Possobon, governo atual de Santa Maria. O senhor apresenta-se como um político que tem experiência de mais de 40 anos. Já foi vereador, já foi secretário de habitação do Schirmer, já foi secretário de obras do Possobon, é o atual vice-prefeito que ganha mais de R$12 mil até dezembro deste ano e ajudou a eleger Jorge Possobon também. Eu pergunto para o senhor, durante todos esses 40 anos de vida pública, quais foram as propostas para a cultura que o senhor apresentou, ou na Câmara, ou quando secretário, poderia fazer uma sugestão para o prefeito atual, ou como vice-prefeito de Santa Maria, sendo que Santa Maria já foi referência como a cidade de cultura, mas infelizmente hoje nós perdemos. Nós defendemos a cultura nas escolas, as viradas culturais nos bairros, festivais de cinema, e assim como também Gramado usa a cultura muito bem, nós queremos usar em Santa Maria. Quais são as suas propostas nesses 40 anos para a cultura de Santa Maria? Eu quero responder ao candidato Jader, que eu tenho muito respeito pelo Jader, pelo seu partido, pelos seus candidatos a vereador, pela sua executiva municipal, pela sua executiva estadual. Eu vejo que o candidato Jader ele prega a renovação, não é? Ele critica aqueles políticos que estão na vida pública há muitos anos, e eu gostaria, Jader, que tu te elegesse um dia e também tu pudesse exercer esses mandatos. Eu gostaria muito disso. E eu quero relembrar, Jader, que tu fosse do governo do PT, tu trabalhaste no governo Tarso, no Cine? Sim. Da mesma forma, o senhor foi secretário adjunto do governo Eduardo Leite, não é?
Então, também o senhor não representa a nova política. Eu represento a experiência. Eu nunca tive a caneta na mão, candidato Jader. Nunca tive, ainda não. Eu gostaria de ter. Até eu gostaria de ter pedido uma oportunidade para isso. Até pela minha idade, pela minha experiência. Eu quero te dizer o seguinte, mesmo assim, onde eu atuava, por exemplo, a cultura descentralizada, nas vilas, nos bairros, no final de semana, nas praças, nós trabalhamos sempre nisso aí. Questão dos nossos CTGs, nós vamos criar a superintendência do tradicionalismo. Nós vamos incentivar esses eventos que eu sempre incentivei, ou no legislativo, ou no executivo, como vice-prefeito, como vereador, 6 mandatos de vereador e sempre um dos mais votados. Até para aumentar a votação, algo de bom nós devemos ter feito, Jader, né? Então, nós temos muitos projetos. Tá? Nós queremos economia criativa, são aqueles eventos que você pagam, Jader, nós vamos fazer isso aí. Nós vamos incentivar a Feira do Livro, vamos continuar incentivando. Com o presidente da Câmara, nós tínhamos a lei do livro, Jader. Tudo isso aí nós tínhamos, não é? As tertúlias musicais, o Fest Mirim, vamos incentivar o Fest Chiru, enfim, todas essas áreas nós vamos trabalhar, né? E temos ainda um projeto chamado Projeto Sol, integrado a cultura com a educação. O que é o Projeto Sol, Jader? O Projeto Sol, a referência é a escola. Então, a escola é o sol. E o que leva? Levar a comunidade para dentro da escola. E, a partir daí, então, na escola, Jader, nós vamos criar centros de convivência, nós vamos criar centros de desenvolvimento em todas as áreas, na área da educação, na área do lazer, na área do empreendedorismo. Nós vamos fazer isso aí. Chama-se Projeto Sol. Esse é o nosso grande projeto, né? Já falei dos eventos culturais e mais, Jader. Nós temos que trabalhar junto. Cultura, culturismo. Santa Maria, temos os dinossauros, nós temos os museus, nós temos a nossa Vila Belga. Tudo isso é cultura. E nós vamos trabalhar junto, associar os dois. Terminado, então, esse bloco que foi construído pelo Jader e pelo Sequim sobre a pauta de cidade e cultura, eu quero passar ao Jorge Pozobon, que vai realizar a sua pergunta de 1 minuto ao Evandro Ber na pauta de educação. Bom, Evandro, primeiro é uma satisfação falar contigo, né? Com muito orgulho, meu pai votou no teu pai, que foi um grande incentivador da educação quando foi prefeito. E a gente pega aquelas coisas boas que o Piá já aprendia lá, né, porque o teu pai foi prefeito, e por isso que nós contratamos 508 professores, abrimos 2 creches, investimos muito na educação. Educação, para nós, ela é prioridade absoluta, não só no discurso, mas na prática. Temos mais 5 creches para abrir, as 2 primeiras vai ser lá no Monte Belo, aí em Camobi, perto da tua casa, lá na Nova Santa Marta, uma área extremamente carentes, as 2 serão imediatamente. Depois tem mais uma na Medianeira, outra no Residencial Lopes e outra lá na... São 5 creches. A pergunta que eu te faço, o que tu acha de nós fazer esse grande investimento na educação? É o caminho que nós temos que seguir? Olha, Jorge, primeiramente, uma lembrança de uma amizade que nós já temos há tempo. Muito embora temos divergências aqui sobre o que fazer pela cidade, o nosso respeito fica presente e mantido. Nesse sentido, tu tivesse realmente a grandeza de contratar um número significativo de professores, o que é fundamental para o município, já que não há desenvolvimento sem educação. E quando tu fala das EMEIs, né, isso talvez seja um primeiro ponto, porque a mãe, para poder trabalhar, e o pai, para poder trabalhar, tem que saber que seu filho está resguardado, está protegido e está podendo dar início na sua vida educacional. Mas a verdade é que a gente tem que primeiro, antes de começar a fazer creche, muito embora a Camobi precise realmente de uma creche, que ela está com deficiência, se perguntar onde é que estão as deficiências, porque boa parte do investimento não precisaria arredondar numa EMEI nova, e sim na ampliação daquelas que já tem, porque tem pais que estão tendo que atravessar a cidade para levar os filhos para suas creches. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de investir, é fazer um pouquinho mais de planejamento para ver onde é que está a real demanda.
E talvez essa solução ela seja muito mais barata do que começar tudo do zero. Muito embora de Camobi já tenha sido depredada, acho que 2 ou 3 vezes, porque a obra não saiu do papel, como tantas que têm acontecido em Santa Maria. Acho que gestão é fundamental para que o custo desse investimento não fique muito mais caro do que deveria. E, nesse caso, é planejar bem, é olhar a demanda e é colocar nas crianças, e nisso tu fizeste muito bem ao prever essas 2 que ainda estão por ser concluídas e as outras tantas que devem vir. Parabéns pelos professores, o que tu fizeste bem vai ser mantido, mas seguramente na nossa gestão, se o santamarense assim entender, a gente vai se aproximar ainda mais dos professores e dos pais para ouvir um pouco mais a eles, para ver onde é que está essa demanda, como a gente ouviu, infelizmente, lá na Santa Marta, como nós ouvimos depois na própria Tancredo Neves. Essas pessoas estão dizendo que a gente precisa de mais planejamento e investimento. Eu achei que eram 2 minutos e são 3. Seguindo no meu próximo minuto, eu vou falar que, além do investimento nisso, a gente tem que investir também em tecnologia, porque as nossas escolas estão precisando renovar os seus computadores. O que tem se dito muito é que o sistema de matrículas ainda é feito no papel. Isso já evoluiu, a gente já está no século XXI. Talvez o primeiro passo, como qualidade real, seria talvez a gente investir mais em tecnologia. E não precisa comprar os computadores. Tem grandes empresas agora fazendo reciclagem de material que ficariam muito felizes em doar para o município e alterar a realidade aí de 50 e poucas escolas que hoje realmente precisam muito disso. O professor precisa dessa valorização, que além do salário é qualidade de trabalho, é controlar melhor a vida e ajustar a vida do estudante. Então, qualidade, às vezes, não é só esse investimento pesado. É olhar pela gestão e cuidar desses detalhes, que, na verdade, não são detalhes. É trazer Santa Maria para o século XXI, em termos de educação. Mas parabéns pelas iniciativas. Dada, então, a resposta do Evandro Ber sobre a pauta de educação, passo a palavra ao Luciano Guerra a construir a sua pergunta sobre informação e comunicação ao Jorge Pozobon. Candidato Pozobon, nós estamos vivendo num momento totalmente atípico aí em razão da pandemia, onde principalmente falamos muito aí, principalmente dos nossos professores, dos nossos alunos, na grande dificuldade hoje de ter acesso à tecnologia, à informação, e a gente observa que tantas coisas poderiam ser agilizadas através da comunicação de tecnologia. A exemplo, hoje, o madrugadão nas filas. Pessoas idosas, pessoas que precisam ir para buscar uma ficha de atendimento. E a tecnologia, entendemos que poderia ser uma grande parceira para ajudar nesta situação. E este projeto a gente já tem defendido aí já desde 2008. Gostaria de perguntar ao senhor a sua percepção, sua ideia aí sobre este projeto que defendemos, aí, o projeto Cidade Digital. Bom, Luciano, primeiro eu tenho orgulho de falar sobre comunicação, informação e transparência, né? Vamos iniciar falando da cidade digital. Nós temos hoje praticamente todas as nossas cidades, nossas escolas prontas para estar 100% informatizadas, porque nós não sabemos quando que vai terminar a pandemia. Com relação, e vamos aí, já temos um dinheiro garantido, fizemos parte de um projeto de educação conectada. O secretário de Educação esteve aqui ontem, trazendo material aqui. Nós teremos uma formação, são 28 escolas que já fazem parte desse projeto de educação conectada. Vamos avançar muito mais. E nas unidades de saúde, Luciano, eu quero te dizer que para nós é muito, muito importante o que a gente conseguiu fazer na informação. Hoje nós temos 100% das nossas unidades de saúde informatizadas. 100%. Isso é extremamente importante para todos nós, porque isso sim visa dar agilidade, visa dar transparência. Quando a gente fala em transparência também, a gente fala no próprio portal da transparência. Hoje nós temos momentos, temos 4 unidades de saúde que tem o acolhimento, que também já está dentro, independente de marcar a agenda da ficha, a agenda para ser atendida, ele é atendido independente da agenda. Então, essa é uma outra maneira que nós também agilizamos com relação à informatização. E da transparência também, eu acho que é extremamente importante, Luciano, porque esse é um dos temas da pergunta que a equipe do DCE fez para nós. Está lá no artigo 37 da Constituição Federal,
a obrigação da transparência, o princípio da publicidade, da transparência. Isso nós temos feito de maneira muito bacana, até porque Santa Maria, Luciano, e nós tiramos o primeiro lugar no portal da transparência junto ao Tribunal de Contas. Nós criamos a ouvidoria da saúde, é extremamente importante. A gente sabe que tem problemas em algumas unidades de saúde. A gente sabe disso, nós não vamos ignorar. Mas a ouvidoria exclusiva da saúde permite que a gente possa detectar em cada um dos programas, em cada uma das escolas, das unidades de saúde, aonde pode ter um problema, onde a gente pode buscar a solução. Da mesma forma, Luciano, por falar em transparência, o projeto, o transporte transparente, nós vamos fazer a licitação do transporte coletivo. É importantíssimo a gente ter essa noção de como foi formada a tarifa, quais são os critérios da tarifa, e nós temos absoluta transparência. E além da comunicação, Luciano, tem uma outra coisa que nós, muito se afastar, nós nos aproximamos da população. Veja bem, hoje a prefeitura tem toda a sua rede social à disposição da comunidade, nós temos toda a rede social, a minha rede social que eu utilizo, quer minha página, quer meu Face, ela é inteiramente à disposição da população. E é dessa maneira que a gente vai trabalhar, com uma absoluta transparência e muita comunicação. Feita, então, a fala do Jorge Pozobon sobre informação e comunicação, eu passo a palavra ao Marcelo Bisonho, que vai direcionar a sua pergunta ao Jader Maretoli sobre saúde e o Sistema Único de Saúde. Eu quero fazer essa pergunta, conforme aqui o sorteio, ao Jader Maretoli, porque é uma situação que a gente tem debatido bastante, inclusive nossos programas de governo falam e tratam de algumas questões que são semelhantes, que esta falta de atendimento da saúde pública em Santa Maria. O SUS mostrou, mais uma vez demonstrou, que o SUS e os seus servidores do SUS em todo o Brasil, eles são o principal plano de saúde que tem para o cidadão brasileiro, não existe outro. O SUS nós temos que fortalecê-lo sempre, protegê-lo sempre e darmos todas as condições para que ele possa evoluir, porque ele sim atende a população. Santa Maria, diferente de algumas falas, ela continua as pessoas às 5 da manhã pegando uma ficha de papel para ver se consegue um atendimento. Não tem pediatra, não tem psiquiatra, não tem psicólogos. Nós temos carência em unidades básicas de saúde. Então, em cima dessa nossa plataforma, Jade, eu queria que tu falasse um pouquinho, até porque o santamarense hoje que busca saúde vai para outros municípios que têm muito pouca especialidade em Santa Maria. O Marcelo e você que nos acompanha e vai nos acompanhar, nós entendemos que saúde é algo sério, o SUS é importante para todos nós, cidadãos que dependemos da saúde através dele, e com certeza nós queremos garantir, fortalecer e aplicar programas que venham funcionar. Infelizmente, diante dos últimos anos, o governo Pozobon e Sequim tiveram 4 secretários de saúde, o que dificulta um planejamento na área da saúde. Nós queremos garantir que as políticas públicas da saúde funcionem em Santa Maria, a ampliação para a gestão plena, isso vai fazer com que nós venhamos ter mais recursos no município e possamos tratar as altas complexidades. Nós não vamos fugir da responsabilidade pelo tamanho de Santa Maria, pelo histórico na saúde que ela tem, com a universidade, entre tantas outras. Nós precisamos entender que é a hora de Santa Maria ter maturidade e equilíbrio e fazer esse enfrentamento da gestão plena para que nós possamos ampliar e verdadeiramente fazer com que o hospital regional funcione 100%, e não apenas como um bom tempo que ele funcionou como um ambulatório. Nós entendemos que a Fundação de Saúde, como funciona em Santa Rosa, ela é fundamental para que nós possamos fazer o enfrentamento da falta de médico que existe até hoje nos postos de saúde. Postos de saúde, como tu bem disse, e é uma grande verdade, eu venho dizendo isso também, que faltam médicos, pediatras, clínicos gerais, especialistas, e nós somos sabedores que o combate ao Covid, infelizmente, grande na maioria das pessoas que chegaram a óbito foram porque outras patologias que faltam na nossa gestão de saúde de Santa Maria, que faltam médicos, foram as grandes influenciadoras para o Covid. Essa é a grande verdade. E nós queremos fazer esse enfrentamento do Covid em todas as áreas, garantindo os protocolos sanitários, não só testando no UPA, como nós temos recebido denúncias diárias da população, que uma pessoa fica lá mais de 2 horas
testando e esperando até mesmo ser atendido, e muitas estão com Covid no meio de outras pessoas. Essa testagem precisa mudar e nós vamos garantir isso. Alinhar futuramente também com a vacinação, conforme o governo federal, orientação para todos os municípios. A vacinação é fundamental e nós queremos trazer essa garantia para Santa Maria, mas entendemos que as equipes de estratégia de saúde da família precisam funcionar e precisa ser ampliada em Santa Maria, porque nós entendemos que uma única gestão, desde o início do governo até o final, precisa ser estabelecido e não essa troca de secretário como aconteceu. Nós vamos continuar trabalhando com seriedade, porque sabemos que saúde é algo que cada um que está em cada bairro de Santa Maria está sentindo há muito tempo. E a Fundação, a gestão plena e o caminho para a tecnologia dentro da saúde vai ser estabelecido no nosso governo e da Maria Helena, e nós acreditamos que nós não vamos brincar com a saúde de Santa Maria. Vamos levar a sério, porque tem cidadãos que precisam todo dia do posto de saúde. Muito obrigada, então, ao Jader pela fala sobre a saúde, e eu passo, então, ao Sérgio Sequim, que irá direcionar a sua pergunta ao Marcelo Bisonho na pauta da juventude. Candidato Marcelo Bisonho, no nosso plano, nós colocamos a juventude como amanhã. É um futuro que nós queremos plantar e também regar. Marcelo, tu cresceste vendo o teu pai na política e tu representando, inclusive, a juventude do teu partido. Tu fosses o vereador mais votado da história de Santa Maria. Então, Marcelo, no meu projeto de governo, eu quero criar o Conselho Municipal da Juventude, para criar políticas públicas, claro, que voltadas aos jovens. O que tu pensas sobre isso, Marcelo? Bom, Sérgio, obrigado pela pergunta. Realmente, Santa Maria, ela pulsa a juventude, né? Nós temos em Santa Maria hoje mais de 82 mil jovens que hoje se deparam com poucos espaços para poderem conviver e realmente viver a boa parte da vida da gente, que é a juventude. Se nós pegarmos os espaços públicos hoje em Santa Maria, nós estamos entregando muito pouco para a nossa juventude. Por isso que o nosso plano de governo trata de uma revitalização, não no primeiro ano, com os pés no chão, mas a partir do segundo ano, captando recursos, que o nosso plano também trata da criação de uma secretaria de captação de recursos e criação de projetos, para revitalizarmos vários espaços públicos em Santa Maria. Se nós olharmos ali o Guarani Atlântico, está há quase 10 anos, tá, do mesmo jeito. Ele teve um grande temporal que atingiu o Guarani Atlântico e até hoje continua lá daquela forma, que foi uma grande conquista para a Zona Norte, mas que não teve solução. Mesmo com emendas que nós tivemos, que recebemos em Santa Maria, de vários parlamentares, o Guarani não está devolvido para a população de Santa Maria. O Parque da Jockey Club, que foi uma grande conquista para Santa Maria, um bom projeto que estava em andamento, né? A primeira atitude da atual administração, que está hoje em vigor, foi retirada da Guarda Municipal. E aí nós entregamos o Parque da Jockey Club para a criminalidade, que ali é o coração, é o pulmão da Zona Oeste, é um espaço público, uma grande área pública, que hoje poderia estar sendo feito lá vários importantes projetos de inclusão social, numa região que é extremamente carente, porque 99,9% daquela população não é sócia do ATC, não é sócia do Clube Recreativo Dores, não é sócia de nenhum clube. Eles não têm para onde ir, eles não têm um espaço público. Toda a região oeste de Santa Maria, leste, sul, Camobi, se tu olhares, nós temos poucos espaços públicos hoje para a juventude. A nossa concha acústica, olha como ela está sendo cuidada, olha como está a nossa Gare de Santa Maria, que é o símbolo, a marca da nossa história, da ferrovia, o monumento ao ferroviário. É impossível, em 4 anos, nós não fazemos nada para revitalizar um monumento ao ferroviário. Então, nós deixamos os espaços públicos de Santa Maria, a cultura popular não foi prioridade no atual governo, terminou o Carnaval de Rua de Santa Maria, que é a grande festa popular que envolve a juventude da cidade. Nós não tivemos a cultura popular em Santa Maria sendo tratada como ela devia, como ela precisa ser tratada. Os jovens estão perdidos, alguns na Praça do Brama, com brigas na madrugada, sofrendo assassinatos, assaltos. Isso que nós entregamos para a juventude de Santa Maria. Nós não temos hoje um espaço público para dizer Santa Maria é uma cidade de estudantes, é uma cidade de jovens, mas o que o poder público faz por esses estudantes, por esses jovens? O que o município entregou para essa juventude nos últimos 4 anos? Não entregou nada, retirou muitas questões e hoje nós estamos
realmente à mercê de uma política que possa cuidar disso. Por isso que nós temos uma proposta clara. Vamos em busca de recursos em Brasília, vamos captar recursos no governo federal, vamos fazer parceria com a iniciativa privada e vamos revitalizar esses pontos fundamentais para devolvermos à juventude de Santa Maria um espaço digno para que eles possam viver e também ter direito ao lazer e entretenimento em Santa Maria. Muito obrigada, então, ao candidato que faz a última fala aqui do bloco. E então a gente entra, enfim, no último bloco desse debate, que é o bloco de agradecimento e de últimas falas dos candidatos. Relembrando novamente, né, porque a gente não sabe quem está nos acompanhando desde o início e quem está entrando por agora, que a ordem das falas, tanto desse último bloco como dos anteriores, foi definida por sorteio prévio. Então, dito isso, eu quero convidar o candidato Jorge Pozobon a fazer a sua fala no tempo de 3 minutos, que foi o que nós estabelecemos ao início dessa live. Bom, primeiro quero agradecer à organização do DCE, o nosso DCE, que tem um papel fundamental, porque o DCE também faz um papel de um controle social de todas as nossas atividades públicas. Então, obrigado ao DCE, agradecer a todos os estudantes que estão nos acompanhando aí, agradecer a oportunidade de estar fazendo esse debate extremamente importante, até porque a gente está vendo agora, nesse momento, aquelas coisas onde a gente consegue retratar a verdade daquilo que a gente fez, aquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente vai continuar fazendo. Por isso, Franciele, quando me perguntam por que eu quero continuar sendo prefeito, eu disse que eu não quero continuar sendo prefeito, eu quero concluir esse ciclo que nós iniciamos. E concluir esse ciclo num caminho seguro que nós temos. Ninguém pode dizer que vai terminar o Natal, vai chegar o Natal, vai chegar o Ano Novo e acabou a pandemia. Nós sabemos desde o primeiro momento, desde o primeiro dia da pandemia, todos os problemas que causou e os reflexos que ainda tem. Por isso que eu chamei o Rodrigo Décimo para ser meu vice-prefeito. Ele é aluno, egressa da nossa Universidade Federal de Santa Maria, do curso de Engenharia, se formou lá em 1990, e pediu para transmitir um abraço para vocês, até há pouco ele estava aqui comigo, e ele vem com um papel fundamental para a gente tratar de um problema muito importante, que é a questão da saúde econômica do nosso município. Não só do município, é da região, é do Brasil e do mundo inteiro, esse problema da economia. Mas nós vamos tratar aqui, fazendo investimento forte, sim, de dinheiro público, para que ter uma base no nosso projeto de infraestrutura de futuro aqui agora. Nós vamos ter um investimento de quase 250 milhões de reais entre dinheiro da Prefeitura e da Corsan para fazer a rede de tratamento de esgoto. Aí de Camobi, nós vamos fazer todo o tratamento de esgoto de Camobi. Mas vamos continuar avançando na construção da nossa unidade de saúde, aquela do quilômetro 3, onde eu já coloquei à disposição do professor Burma, o nosso reitor, a possibilidade de ter uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria e a Prefeitura em assumir integralmente essa unidade de saúde ali no quilômetro 3. Vamos continuar avançando forte na educação, esse trabalho que nós temos na educação, Prefeitura Municipal e a Universidade Federal de Santa Maria, mas principalmente, eu vou repetir aquilo que eu tenho dito em todos os lugares. Santa Maria não pode parar, Santa Maria não pode retroceder, Santa Maria não pode perder tempo. Este é o momento que Santa Maria precisa de todos nós juntos. Nós não podemos colocar os interesses pessoais, políticos, partidários acima da nossa cidade. Não é o momento da gente ter uma vaidade, é o momento da gente tratar a verdade. Naquele momento, é o momento que Santa Maria, repito, precisa de todos nós. E é por isso que eu vou dizer mais uma vez, eu não quero continuar sendo prefeito, eu quero concluir aquilo que nós começamos. Um grande abraço para ti, um abraço para todos vocês, uma boa noite e que o nosso patrão celestial continue cuidando de todos nós. Feita, então, a fala final do Jorge Pozobon, eu chamo o candidato Marcelo Bisonho à sua última fala também. Quero aqui agradecer ao DCE por essa oportunidade, um importante debate para que a população de Santa Maria possa cada vez mais tomar conhecimento de tudo que a gente vem propondo, com os pés no chão, com muito respeito, e possa comparar todas as falas com os últimos 4 anos de Santa Maria. Se realmente tudo que está sendo dito aconteceu, ou algumas coisas estão acontecendo agora, aos 48 do segundo tempo. Então, nós temos que definir muito claro isso. Nosso programa de governo é um programa que
que tem viabilidade, é um programa muito sério, muito responsável, que a gente vai cuidar muito bem de Santa Maria. Santa Maria precisa ser melhor cuidada. As pessoas de Santa Maria têm que serem respeitadas e melhores cuidadas. Esse contrato da Corsan, é bom lembrar, que foi assinado na época pelo secretário de Obras, Fabiano Pereira, que é o nosso parceiro na nossa chapa, é ele que viabilizou, juntamente com a Prefeitura, com o Governo do Estado, mas estava na linha de frente, que trouxe um aporte financeiro importante para Santa Maria, para todas as obras que a Corsan está realizando hoje em nosso município. Temos ao nosso lado também o Dr. Werner Hempel, que muito tem contribuído e colaborado conosco. Estamos unidos. Isso sim é uma união pelo bem, pelo amor que temos por Santa Maria. Nós estamos juntos, com uma proposta muito séria e muito clara: melhorar a vida do povo de Santa Maria, cuidar melhor do nosso município, a participar desde o primeiro dia da vida ativa do município, ser um prefeito atuante ao lado da comunidade, juntamente com todos os nossos secretários e o vice-prefeito. Queremos uma Santa Maria melhor, uma Santa Maria que tem todas as condições para avançar. É uma cidade gigante, tem um potencial imenso, mas está na hora de passarmos da Ponte do Verde, pensarmos grande, sermos grande. Temos todas as condições que poucos municípios no Brasil têm. Nesse município, tu tem todas as condições na área educacional, tem uma força, um potencial imenso na área da saúde, tem pessoas querendo empreender, investir, criarem suas empresas, gerarem negócios, empregos em Santa Maria. Está na hora de acordar. Temos uma área de serviços, de eventos que pulsa em Santa Maria, que está pedindo passagem, que está pagando uma conta que não foi dela, porque nós não cuidamos bem da saúde, nós não estávamos preparados para enfrentarmos essa pandemia e passamos a conta para quem empreende, para quem gera emprego e renda, para quem vive de eventos, para quem vive da música. Isso é uma realidade que aconteceu em Santa Maria e em vários locais do mundo, porque a política há muitos anos não cuida da saúde com prioridade. A política há muitos anos escolheu fazer Copa do Mundo e Olimpíadas, colocou bilhões de dinheiro em estádios de futebol e numas Olimpíadas que todos estão presos por corrupção nas Olimpíadas que passaram pelo Brasil. Não priorizaram a saúde pública, não priorizaram investimento na saúde e na educação. Estamos pagando a conta. E quem paga a conta hoje são aqueles que pagam o salário de quem é homem público, que paga o salário do servidor, que paga o salário do prefeito e dos vereadores. Eles ficaram com a conta para pagar, porque tiveram seus negócios fechados, colocaram pessoas para a rua, pessoas perderam emprego em Santa Maria, porque o município não tratou e não cuidou do básico, que é a saúde do município e olhar para um futuro melhor. Bisol e Fabiano, um novo caminho para Santa Maria, está na hora de acordar. Em janeiro vamos iniciar uma nova era em nosso município. Obrigada, então, ao Marcelo Bisonho e passo a palavra ao Evandro Ber. Reitor Paulo Afonso Burman, muito obrigado por nos hospedar. Tive um prazer de o conhecer mais pessoalmente nos últimos anos e conhecer o seu trabalho. E aqui estendo na pessoa da Franciele ao DCE a oportunidade de falar com santamarienses e responder a todo mundo que me procura na rua e que me diz que tudo que eles querem dessa eleição é um político que não minta, que não diga que fez quando não fez, que não diga que vai fazer quando não tem um centavo para fazer, que não diga que um esgoto está pronto quando ele não está, que não prometa desenvolvimento e qualidade de vida quando as obras que estão sendo feitas, na verdade, vão terminar com a qualidade de vida. E aqui uma mensagem muito cara para mim, a Camobi, que parece que virou moda agora, todo mundo querer conversar com Camobi depois de deixar ela completamente abandonada. Se tu me escolher teu prefeito, o teu esgoto não chega daqui a 10 anos. Eu vou puxar a Corsan nos freios e vou explicar para ela que a gente quer esgoto agora e não daqui a 10 anos. Vou dizer para ela que a gente quer calçamento agora e não aquele desastre que foi feito lá. Que a gente não quer uma rodovia que vai acabar com um empresário local e vai afugentar as pessoas que moram e têm qualidade de vida. Para falar de Camobi, tem que ter feito por Camobi, tem que ter vivido em Camobi ou tem que ter passado em Camobi nos últimos anos. Mas eu não estou falando só com Camobi, eu estou falando contigo. Tu está te sentindo seguro? É mesmo? Então vamos parar de brincar de avestruz. O que todo mundo que está aqui agora tem que responder é que como é que no ano que vem tudo que foi prometido nessa live vai acontecer? Porque não tem dinheiro. Porque Santa Maria já vinha num processo de perda econômica muito forte e que as decisões nessa pandemia acabaram com a economia do município. O rombo é de mais de 200 milhões para o ano que vem. E eu não vi ninguém explicar de onde é que vem o dinheiro para fazer. Porque para fazer isso a gente tem que dar respeito e atenção para o empresário. Tem que fortalecer a microempresa e o cinturão verde. Tem que defender o CNPJ local e não fazer ele esperar interminavelmente para ter um simples alvará. A gente tem que olhar para a tecnologia com seriedade e explicar para ela de onde é que vai vir os recursos, de onde é que vai vir o microcrédito, de onde é que vem a assistência técnica.
E especialmente explicar como é que num PIB anão, só Santa Catarina em tecnologia, Florianópolis, que tem a mesma população, tem 12 bilhões de PIB na tecnologia, que é mais que 5 vezes o total do PIB de Santa Maria. A gente tem proposta para todas essas áreas. A gente vai dizer de onde é que vem o dinheiro e como é que Santa Maria sai desse atoleiro e começa a botar dinheiro no cofre público, porque se nem tu, servidor público, tu não terá tranquilidade, porque ninguém está seguro numa cidade onde não tem proposta, onde não tem plano, onde não tem visão, onde não tem gestão. E onde a verdade é uma questão que só aparece depois que o buraco, que recém foi feito o calçamento, explode daqui a alguns dias. Eu e a Carla viemos trazer verdade, ideias, coragem, ação e respeito a ti e ao teu dinheiro, porque a gente tem que parar de brincar de avestruz. Ou a gente explica de onde vem, ou nós vamos ter problema no ano que vem. Obrigada, então, ao Evandro pelas colocações, e eu chamo o Jader Maretoli para fazer as suas colocações. Quero agradecer o DCE e principalmente quem está nos acompanhando e vai nos acompanhar no futuro. Quero dizer para você que eu e a professora Maria Helena representamos esses cidadãos santamarenses que se sentem abandonados e que não aguentam mais viver no atraso dos últimos 20 anos na cidade de Santa Maria. Quero dizer para você que sim, fui coordenador do Cine de Santa Maria e ali nós criamos um mutirão do emprego, um mutirão da qualificação. Levamos o Cine para o bairro, trabalhávamos no feriado. Ali nós trabalhávamos mais de 8 horas por dia. Ali nós conseguimos mudar a qualidade do atendimento da população. Ali no Cine, onde o Sequim me indicou que eu estava, com muita alegria e com muito prazer, fiz por merecer aquele trabalho e dei resultado. Nunca em horário de trabalho estava no meu escritório. Nunca em horário de trabalho estava em casa. Sempre trabalhei com seriedade e olha para trás e vê o que eu fiz pelo Cine. Fui secretário nos últimos 14, 16 meses antes de sair para vir concorrer, um secretário que em um ano mudou a realidade junto com o João Deli do esporte gaúcho. Uma lei de incentivo que em 8 anos estava trancada, nós mudamos no primeiro ano de governo e era uma meta para 4 anos. Nós tiramos um passivo que o MDB do vice do Sequim tinha deixado de mais de 250 municípios trancados com recursos que estavam parados na área de esporte e lazer. Nós liberamos através de muito trabalho de mais de 10 horas na secretaria e não no escritório. Nós continuamos trabalhando com seriedade, sabendo respeitar o dinheiro público. E sempre que estive trabalhando em cargos públicos, foi buscando experiências. Não adianta ter mandato e não cuidar das pessoas. Não adianta receber do dinheiro das pessoas e não fazer as entregas que elas precisam. Esses anos que passaram sendo empreendedor e tendo essas funções públicas, adquiri a experiência suficiente para poder olhar para cada um deles e dizer: chega, vamos deixar que a renovação venha de verdade na cidade e vamos dar um mandato para talvez a quem nunca teve, porque quem teve não fez o que deveria fazer. Nós continuamos com fila no posto de saúde e foi prometido a fila zero. Nós continuamos com buraco na cidade, gastando mais de 50 milhões e não temos a nossa usina de asfalto. Nós continuamos vendo os empreendedores tendo dificuldade. Nós vamos trabalhar, nós vamos respeitar o teu dinheiro e vai ser na prefeitura e não no escritório. Nós vamos cuidar das pessoas e não mentir para as pessoas. Nós vamos fazer Santa Maria crescer, porque através do trabalho, um filho de pedreiro, uma professora lá da Nova Santa Marta, nós vamos mudar o futuro de Santa Maria, levando com seriedade. Não estamos num projeto político de partido, não estamos num projeto político de poder. Nós vamos até o final do mandato, sabendo da seriedade e a responsabilidade que temos, e assim que nós vamos fazer Santa Maria crescer. Que Deus nos abençoe. Obrigada pelas palavras, Jader. E agora eu convido o nosso candidato Luciano Guerra a fazer essas últimas considerações no debate de hoje. Quero agradecer a oportunidade por parte do DCE, a promoção deste importante debate, agradecer aos candidatos, agradecer a cada um de vocês que estiveram nos acompanhando. E quero reafirmar o compromisso meu e do meu companheiro vice-prefeito Marião Mortari em defender sempre a nossa universidade, defender, fortalecer o SUS, mas jamais ser vendedores de ilusões. Estamos aqui para assumir compromissos de trabalhar por uma Santa Maria, esta Santa Maria, que eu, o senhor e a senhora moramos,
e é uma Santa Maria que a gente, independente do resultado das eleições, vamos permanecer morando aqui. Então, jamais vamos vender falsas ilusões, facilidade, como alguém tanto promete que vai fazer, mas quando está no poder, só usa de desculpa, de justificativa e falta de planejamento, falta de projetos. Nós todos os dias perdemos recursos. Jamais nós vamos perder recursos, porque nós vamos trabalhar com os nossos servidores, vamos qualificá-los, os nossos servidores técnicos, para que juntos nós possamos desenvolver de fato esta cidade, com estas parcerias com as nossas universidades, com parceria de todos que querem desenvolver e acreditar numa Santa Maria, de uma cidade cultura de fato, e não simplesmente só no nome, só no conhecimento, enquanto nós temos a Casa de Cultura fechada há anos, enquanto nós temos o principal sanitário, o banheiro público da praça, do centro da cidade, fechado há dias. Isso é um vexame para uma cidade de cultura, e nós queremos fazer uma administração descentralizada, uma administração que possamos ouvir o povo. Eu e o Marion não seremos prefeito de gabinete, nós seremos prefeito lá no bairro, lá na vila, lá no distrito, conversando, ouvindo as necessidades da nossa população, e juntos nós vamos trabalhar com cada um de vocês em cima daquilo que for elencado como prioridade. Vamos desenvolver os empreendedorismos locais, valorizando os nossos pequenos empreendedores, agilizando o processo de liberação de alvará, não tendo que esperar mais de ano, como acontece hoje, e também criando parcerias com as nossas empresas para o primeiro emprego, para os nossos jovens que não têm a oportunidade de cursar uma faculdade, mas vamos capacitá-los para o mercado de trabalho, tendo políticas para homens, mulheres, jovens, idosos, os grupos da melhor idade, mas tendo uma política em respeito à inclusão e à diversidade. Nós vamos fazer uma administração com todos e seremos este prefeito que tenha o olhar por toda a Santa Maria, mas o coração precisa estar voltado às necessidades do povo. Por isso, dia 13, Luciano e Marion, é 13, é você na prefeitura. Obrigada, Luciano. E então, eu passo a palavra ao Sérgio Sequim, que é o último candidato a fazer a sua fala aqui de encerramento e agradecimento antes que a gente finalize o debate. Bem, quero cumprimentar o DCE pelo nível do debate, né? Cumprimentar, fiz parte, ou melhor, quando estudante de engenharia, né, nos anos 70, eu fiz parte do DCE. Né? Então, eu valorizo realmente essa entidade que tem trabalhado, né, em todos os níveis de Santa Maria, fazendo parte de conselhos. Cumprimentar também os candidatos pelo nível do debate. Quero dizer que quando nasci em Santa Maria, eu cresci, eu estudei, a minha vida toda foi em Santa Maria. Eu amo a cidade de Santa Maria. Quero dizer ao candidato Jader que eu inicio a minha vida no início da manhã, meu dia a dia, a partir das 6h30 e até as 23 horas. E eu conheço a cidade toda, eu atendo com carinho, eu atendo com atenção, eu atendo com amor, tanto que, quando eu percorro Santa Maria, nos mais diversos quadrantes, Serra Sequim, é a tua vez, Serra Sequim, é a tua hora, Serra Sequim, é o teu momento, Serra Sequim, tu soube esperar a tua hora, tu soube esperar a tua vez. Por isso que eu peço aos santamarienses esse crédito de confiança. Estou pedindo aos santamarienses uma oportunidade para ser prefeito de Santa Maria. Para mim não tem horário, eu sou polivalente, eu ando na praça, eu ando nas avenidas, eu ando em todos os quadrantes de Santa Maria. E a minha maneira de ser, de proceder, de agir, nunca mudou, nunca mudou. E essa não mudança faz com que, né, o povo acredite no meu trabalho, acredite naquilo que eu fiz e aquilo que ainda eu vou fazer por Santa Maria. Então, temos um projeto de governo dinâmico, sempre pronto a receber sugestões. Temos nos assessorado de pessoas técnicas em todas as áreas. Então, projeto de governo moderno, um projeto de governo desse novo milênio,
um projeto inovador, um projeto criativo e toda aquela experiência que eu tive como vereador, como vice-prefeito, coordenador regional de obras, secretário das mais diversas secretarias. Destacar aqui, Evandro, o teu pai, né? Fui secretário de Assuntos Comunitários do teu pai. Foi referência. Aprendi muito com o Evandro, muito. E ainda até hoje eu digo, segui os exemplos do Evandro pela sua lealdade, pela simplicidade e pelo trabalho que ele também fez. Então, eu reconheço aquelas pessoas que nos ajudaram e que nos incentivaram e que podemos servir, então, de referência. Eu quero desejar uma boa noite a todos, não é? E também um grande abraço. Muito obrigada, então, a todos os candidatos novamente por terem aceitado estar nesse espaço, que é extremamente importante, porque a gente pauta não só da universidade, mas de sociedade, né, com um debate público, pela democracia. Agradecer também muito ao público que até esse horário esteve presente aqui, o que para nós é extremamente relevante nessa tentativa, mesmo que em ambiente digital, de levar as propostas e a discussão sadia a quem vá votar no dia 15 e, se necessário, no dia 29 também. Agradecer as intérpretes que se colocaram a fazer as libras nesse espaço, que não é só uma obrigação, mas tem que ser compreendida como um direito em qualquer espaço de acessibilidade comunicacional, e mencionar o que foi o esforço do DCE, de fato, para construir esse espaço, porque a gente, enquanto entidade estudantil, não está recebendo para construir, não recebe para construir tanto, né, o debate ou para construir movimento estudantil numa pauta que vai para além de uma educação pública gratuita de qualidade, mas numa visão de sociedade mais justa, de uma Santa Maria para todos e para todas, e que para ser dessa forma não passa só pelo FSM, mas passa pela moradia, passa pela saúde, passa pela segurança, passa pela assistência social, e que essa live, agora que encerrada, vai estar gravada e disponibilizada aqui na nossa página, a quem quiser assistir ou reenviar ela. Lembrando, né, que a página é DCE-UFSM, e também aqui, né, nessa página está disponibilizado o nosso programa com esses 10 eixos que nós colocamos a debate hoje. Então, muito obrigada a todos e todas novamente que participaram, que assistiram, que comentaram, e que o espaço, essa construção do DCE não é só minha, não é só do Rodrigo Poleto, inclusive pouco né? É uma construção muito interior e a gente só tem a agradecer novamente.